Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui nos vídeos da certificação, né? Tem um ponto aqui também que a gente não deve deixar de falar. Eu ainda estou aqui no capítulo 1, na parte do design de aplicação distribuída. E tem um ponto muito importante, né? Na última aula a gente falou sobre o Azure Queue Storage, falei o conceito dele. E muito importante você saber também sobre o Azure Web Job. Então, se você nunca ouviu falar, basicamente o que é? Em termos simples, ele é um serviço de jobs que roda na nuvem e que vai te permitir rodar programas ou scripts no mesmo contexto de um web app, API app ou mobile app. Tá? E o mais legal é que não existe custo adicional nenhum para você rodar isso, porque teoricamente você já vai estar rodando isso dentro da sua subscription, da sua conta no Azure, e é um processamento feito dentro da sua web app. Tá? Coisas simples que você tem que saber. Quando usar isso, quando não usar isso. Existem algumas alternativas que você pode fazer no seu próprio projeto, como por exemplo, alguns projetos open source, como o Hangfire, dentre outros, onde você pode fazer toda uma parte de web job rodando em background na sua própria aplicação. Mas aí depende do cenário, depende do que você quer fazer. A Microsoft oferece também essa opção do web app para você rodar um Azure Web Job dentro de um web app ou de um API app, como eu falei, e aí fica a seu critério. Normalmente, em que situação você usaria isso? Você usaria isso quando você precisa fazer um processamento diário ou horário, onde você colete algumas informações, salve alguma tabela, alguma informação, ou também quando você tem uma trigger, né? Vai disparar alguma coisa dependendo de um outro processamento. Se você viu a última aula, você viu que a gente falou ali sobre o Azure Queue Storage, né? Então imagine que legal, um cenário onde você lance algo na fila, a fila vai receber aquela informação e aí logo em seguida nós vamos consumir e quando a gente consumir, a gente roda um job. Então você imagina esse cenário, é muito legal, dá para fazer isso aqui. Porque o Azure Web Job eles têm essas duas funções, ele vai rodar através de uma task, quando ela for invocada, né, a gente chama de trigger, e ela pode ser invocada pelo usuário ou por um serviço, ou por um scheduler, ou seja, você faz ali, você fala qual horário que você quer que rode aquilo e ele roda. Legal também que ele é protegido por HTTPS, né, então você tem uma proteção aí, e a outra forma também é rodar de forma contínua, como um serviço, aí já entra no contexto de um serviço de background, onde você vai monitorar, vai adicionar os seus jobs ali. E tem um negócio legal também que é o Always On. Esse cara ele é um helper service que fica monitorando o estado do seu job. Então é como se fosse um warm-up, assim, tipo, ele vai ficar rodando, se der algum problema, ele vai garantir que vai funcionar sempre. Não significa que não vai dar problema, talvez se você tiver alguma exceção no seu software, mas ele vai garantir que sempre rode, mesmo que pare, tá? E o legal é que ele pode rodar em todas as suas instâncias e é configurado para ser um singleton. Então, a hora que sobe, vai ter uma instância só. Você não sabe o que é o singleton, é basicamente isso. É uma instância única que vai subir quando vai subir a sua instância e não é mais alterado. Tá? Aquilo ali você vai usar uma única instância em memória para rodar aquilo ali. Dando um exemplo prático aqui, o que eu fiz? Então, nessa solução aqui, eu vim aqui, eu cliquei com o botão direito, add new project, e aqui você pode ver que existe a opção de Azure Web Job. Tá? Não dá para fazer só dessa forma, é uma opção. Tá? Você pode fazer de outras formas, mas essa aqui é a forma que está lá na documentação da Microsoft oficial, então a demo vai ser essa. A hora que eu criei, você pode ver que ele criou o projeto aqui, que é esse Azure Job aqui. E aí, como que está aqui dentro? Né? Basicamente, você vê que dentro do método main, ele vai fazer uma nova instância aqui de Job Host Configuration e vai chamar um método chamado Run and Block. E aí, em cima disso, olha só que legal, você consegue trabalhar até com esse exemplo que eu dei. Você vai ter aqui uma classe que chama Functions, e aí esse processamento dela, você pode rodar através de uma fila. Então, essa função aqui ela vai ser chamada quando uma nova mensagem for escrita numa fila com o nome de queue, de fila. Então, se você olhar de novo o que a gente mostrou naquela última aula, eu mostrei o conceito da fila, né, de chegando ali alguém dentro daquela fila. E aí, aqui dentro, você pode chamar esse processamento na hora que chegar.
Então chegou alguma coisa na QE, vai rodar esse cara aqui. Dando exemplo para vocês lá no Azure, então essa aqui é a documentação oficial da Microsoft, né? Fala um passo a passo aqui de como que você roda, mas basicamente olha só, o que eu fiz? Eu vim aqui na minha conta do Azure, eu fui em App Services, tá? E aí eu dei um ADD e eu escolhi o Web App. A hora que eu cliquei nesse Web App aqui, ele vai me dar algumas informações para eu criar aqui. Uma delas é o nome do meu app, qual que é a subscription, né, que eu vou querer, qual que é o Resource Group, se você não tiver, você cria, qual que é o SEO que você quer, bem legal que você consegue rodar isso aqui multiplataforma, né, Windows, Linux, e aí o seu modo de publicação pode ser através do seu código ou através da imagem Docker. E também a possibilidade de você vincular com o Application Insights aqui para ter mais informações sobre o que está acontecendo na sua aplicação. Como eu já criei aqui, ele criou esse Web App aqui, R Carneiro, beleza? Esse app que eu criei aqui, então como que eu vou fazer para incluir um Web Job lá? Você pode ver que aqui, ó, você clica no Web App R Carneiro e aqui embaixo você vai ver o Web Jobs, tá vendo? São os jobs que vão estar dentro da sua instância, foi o que eu falei. Ele pode estar dentro de um Web App, de um API App, tanto faz. Então a gente clicou aqui e aí eu vou clicar para adicionar. Eu vou dar um nome aqui de Web Jobs 001. Aqui ele pede para fazer um upload de um file, tá? Existem alguns arquivos que você pode colocar, você pode ver aqui na documentação que ele fala, né? Por exemplo, ó, .conad, .bat, .exe. Aqui você pode trabalhar com PowerShell, pode trabalhar com Bash, PHP, e aí vai, né? Vai da sua necessidade. Então, voltando aqui, olha só que legal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha aplicação, eu vou dar um build nela, para ela gerar os binários aqui, e essa é uma forma de fazer, tá? Acredito eu que você consiga fazer isso direto pelo Visual Studio, mas eu vou fazer de uma forma diferente aqui. Então eu vou pegar o bin, tá? E esse cara aqui eu vou zipar ele, né? Vou colocar ele aqui como .zip, vou chamar de Web App Web Jobs. Beleza, ele vai zipar esse meu conteúdo que está na minha pasta binária, né? Dentro do debug aqui, por exemplo. Não é uma boa prática, beleza? Mas vamos imaginar aqui que é só uma demo mesmo, e é só uma demo. E, opa, eu vou clicar aqui agora no arquivo, né? E é esse cara aqui, ó, que eu acabei de fazer o zip. Então eu vou mandar para dentro do Azure aquele código-fonte lá. E vejam que aqui ele fala, né? Você quer que seja por trigger ou por contínuos? Como eu vou fazer um job aqui que é para rodar, por exemplo, e ficar sempre rodando, então vai ser o contínuos. Se fosse o trigger, que é o exemplo que está no meu código, por exemplo, você colocaria o trigger. E aqui você pode escolher por multi-instâncias e single instance, tá? Isso significa o quê? Significa que se você tiver mais que uma instância, ele vai dividir a carga. Se não, ele vai rodar numa instância só. Eu vou pôr no single instance aqui, simplesmente para testes, né? Vou ver se não demorar muito aqui. Eu vou parar o vídeo, senão eu volto já já. Vamos lá, vou dar um refresh aqui. Ainda não. Volto já já quando ele aparecer. Não demorou muito, eu achei que ia demorar bastante, mas já me apareceu aqui a notificação que foi criado, tá vendo? Já foi criado. Vamos dar um refresh aqui. E olha lá, apareceu. Foi coisa de 6 segundos. É que eu estou com um web app aqui que está na instância dos Estados Unidos e eu não sei se eu coloquei no Central, mas enfim. Eu tive problemas de latência também naquele último vídeo. Você pode ver aqui então, ó, que ele está com status de starting, tá vendo? Então, eu mandei o meu web job lá e agora ele vai começar a fazer todo o processo de startar ele, de subir ele. Aqui você pode ver que tem um schedule, você consegue configurar também, você consegue colocar um cron. E aí dentro do cron você define de quanto tempo que você quer que rode isso, né? Vamos ver, esse cara aqui, ele já deve ter processado alguma coisa, está no pending start, mas logo ele vai subir isso aqui e vai ficar no modo de inicialização. A hora que ele estiver nesse modo, aí é quando ele efetivamente vai pegar e vai rodar esse seu código. Então, não sei se na sua empresa, aí, no seu projeto, você consegue visualizar como que você pode usar isso. Na verdade, hoje, o que eu estou usando isso? Eu faço coleta de informações que rodam durante o dia e essa coleta eu já deixo alguns dados salvos em algumas tabelas para os meus usuários consumirem aquilo
a cada 15 minutos. Então, a cada 15 minutos eu estou colocando novas informações, novos cálculos numa tabela de domínio e eles consomem aquilo. Isso daí ele vai evitar que, de certa forma, eu não tenha que ficar processando aquela informação real time para o meu cliente. Então, a hora que ele precisar, que é a cada 15 minutos, por exemplo, no meu cenário, então eu vou lá, salvo essas informações através de um job, já deixo uma tabela e a hora que ele vai consumir, ele consome aquilo ali, já tudo calculado, tudo bonitinho, sem ter problema nenhum. Então, aqui é basicamente isso, tá, gente? Enquanto ele está subindo a aplicação aqui e tudo mais, depois que ele subir e que executar, você pode vir nos logs aqui, que ele vai funcionar, vai te mostrar o que já aconteceu lá na sua instância, se deu algum problema, se não deu, se rodou o job com sucesso ou não, tá? E é basicamente isso. Então, para a prova, não tenho muita certeza se vai cair muita informação de configuração de web jobs, startup, mas eu acredito que só entender o conceito, faz uma POC aí, você consegue criar uma conta no Azure grátis também durante o tempo, sobe um web app lá, sobe um web jobs, entende o que você está fazendo, que com certeza isso ajuda bastante na compreensão para fazer a prova, tá? Tenta entender a prova como um todo e faz isso, faz demos e tudo mais. Aproveitando, esse código-fonte aqui, eu vou deixar no meu GitHub, tá? Que é o github.com/rcarneironet, github.com/rcarneironet, e aí se vocês precisarem, vai lá, pega o código-fonte, se bem que é só um sample bem simples, mas pode ser que ajude vocês aí. Beleza, galera? Então, mais uma parte aqui da prova da certificação. Preciso apertar um pouco o passo aqui, que eu estou um pouco atrasado nela, mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula aí. Um grande abraço.